Vamos então começar o sexto capítulo, Uranografia Geral, quer dizer, Astronomia Geral. Vocês desculpem a voz, já está um pouco melhor, mas ainda tá bem rouca. Então, uranografia é como se colocava no século XIX, hoje nós usamos astronomia, né? O espaço e o tempo. Diversas definições do espaço foram dadas. A principal é esta: o espaço é a extensão que separa dois corpos. De tal enunciado, certos sofistas deduziram que onde não houvesse corpo não haveria espaço. Sofistas são os mestres da argumentação, né? São os mestres da retórica. É com tal alicerce que doutores em teologia se basearam para estabelecer que o espaço seria necessariamente finito, alegando que corpos limitados em certo número não poderiam formar uma série infinita, e que no local em que os corpos parassem, o espaço também se deteria. Outra definição do espaço, o lugar no qual se movem os mundos ou o vazio no qual atua a matéria, etc. Deixemos nos tratados todas essas definições, pois nada define. Vamos lembrar que são as ideias da época, não se conhecia as teorias do Einstein, não se conhecia a teoria do Big Bang, não se conhecia, né, a questão do espaço-tempo. Hoje nós temos um outro entendimento, uma outra colocação para espaço. Então, não podemos esquecer que esse livro são hipóteses e ideias do Kardec da sua época, né? O livro foi publicado em 1868, 154 anos atrás. O espaço é uma dessas palavras que representa uma ideia primitiva e axiomática, né? Axiomática quer dizer teoria coerente e sistemática, evidente por si mesma, e que as diversas definições que lhes podem dar não servem senão para obscurecer. Sabemos todos o que é o espaço e nada mais pretendo senão estabelecer que ele é infinito, a fim de que nossos estudos ulteriores, né, os que vão vir depois, né, desse, não tenham nenhuma barreira que se levante perante as investigações de nossa visão. Vale aqui colocar, que eu acabei não colocando, quando ele escreve aqui uranografia geral, né, que é a astronomia geral, ele coloca uma nota, o Kardec coloca uma nota que é esta. Este capítulo, né, que nós estamos vendo aqui, foi extraído integralmente de uma série de comunicações ditadas na Sociedade Espírita de Paris entre 1862 e 1863. Então, aí 2 anos praticamente antes do livro ser publicado, sob o título, abre aspas, Estudos Uranográficos, fecha aspas, que traziam a assinatura de Galileu Galilei. O médium foi o senhor Camille Flammarion. Então vamos lembrar que Camille Flammarion foi astrônomo. Ele entrou para, né, o grupo de astronomia com 16 anos, e aos 20 anos ele estava fazendo essas psicografias para o Kardec. Nós vamos lembrar lá que ele mandou uma carta para o Kardec, que ele queria participar da Sociedade Espírita de Paris, ele estava com 20 anos, então ele com 20 anos psicografou essas notas que o Kardec retransmite aqui no livro. Ora, digo que o espaço é infinito por esta razão, porque é impossível supor que tenha algum limite, e que apesar da dificuldade que temos de conhecer o infinito, nos é entretanto mais fácil percorrer o espaço eternamente no pensamento do que nos determos num lugar qualquer, depois do qual não encontraríamos mais extensão a percorrer. Para representarmos a nós mesmos o infinito do espaço, embora tenhamos que fazê-lo com nossas faculdades limitadas, suponhamos que, partindo da Terra, perdida no meio do infinito em direção a um ponto qualquer do universo,
isto com a velocidade prodigiosa da faísca elétrica, que percorre milhares de léguas por segundo. Hoje nós já conhecemos a velocidade da luz, que são 300 mil quilômetros por segundo. Mal tenhamos saído desse globo, já havendo percorrido milhões de léguas, vamos supor que nos encontremos no local de onde a Terra aparece apenas como uma pálida estrela. Um instante depois, seguindo sempre a mesma direção, chegamos às estrelas longínquas que mal é possível distinguir em vossa estação terrestre. E daí não só a Terra está inteiramente perdida em relação às nossas considerações das profundezas dos céus, mas ainda vosso Sol, mesmo em seu esplendor, é eclipsado pela extensão que nos separa dele. Animados sempre com a mesma velocidade do relâmpago, franqueamos esses sistemas de mundos a cada passo que avançamos pela extensão, ilhas de luz etérea, caminhos estelíferos, caminhos estrelados e paragens suntuosas, onde Deus semeou mundos com a mesma profusão com que semeou plantas nas planícies terrestres. Ora, apenas alguns minutos estamos a caminho e já nos separamos da Terra. Centenas de milhões e milhões de léguas. Milhares de mundos passaram sob nossos olhos e, no entanto, escutai, na realidade, não avançamos um só passo pelo universo afora. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, durante milhões de períodos, 100 vezes seculares, e incessantemente com a mesma velocidade do relâmpago, nem assim teremos avançado. E isto será o mesmo de todos os lados para os quais nos dirijamos, e em direção a qualquer ponto que busquemos, a partir desse grão invisível que deixamos e que se chama Terra. Eis o que é o espaço. É até uma forma poética, que está sendo colocado aqui. Vamos lembrar que a Voyager, a primeira vez que ela se virou e mostrou a Terra, quem lembra dessa transmissão, e quem quiser procura no YouTube, procura no Google, ela mostrou a Terra um pontinho azul. E quando a gente vai ver a galáxia, e nós vamos ver a Via Láctea, nós vamos ver ali a galáxia, e na extremidade, na extremidade direita ali da galáxia, praticamente quase saindo ali das estrelas que formam a nossa galáxia, tem um pontinho que não se consegue nem, é um pontinho mínimo, a gente só tem ali por ilustração, que é o nosso sistema solar. Então nós estamos quase que, começando a entrar nesta galáxia. Nós temos um longo caminho a percorrer dentro da galáxia. Nós somos um pontinho que nada se vê. Nós somos um planetinha num sol muito pequenininho, que gira em volta de um sol muito pequenininho. É tudo muito pequeno, é tudo muito micro perante a imensidão do espaço. E a gente conhece hoje um pouco mais, nós temos, depois da Voyager, nós tivemos o Hubble nos mostrando o espaço, hoje nós temos o James Webb nos mostrando fotos maravilhosas, daqui para frente teremos outras descobertas. Então aqui o que está sendo colocado nessa psicografia que o Galileu Galilei passou para o Camille Flammarion, na Sociedade Espírita de Paris, é o conhecimento que ele tinha, E uma coisa interessante, que nós vamos ver acerca disso, é que em 1906, eu até coloquei aqui no final do livro, mas eu já vou colocar depois no final desse capítulo, eu repito, Em 1906, o Camille Flammarion, ele vai reeditar um dos livros dele que ficou muito famoso, que é As Forças Naturais Desconhecidas. E quando ele reedita esse livro, ele coloca uma nota sobre essa psicografia que ele fez
em 1862, né, para a Sociedade Espírita de Paris, onde ele fala que, pelo conhecimento que ele tinha agora, 1906, aquilo que ele escreveu em 1862 estava muito... era dentro do conhecimento que ele tinha da época, não trouxe nada de novo. Ele sentia como se fosse ele mesmo escrevendo. Até porque a gente vai ver a colocação que ele faz aqui da Lua, nós vamos ver um pouco mais para frente, não tem muito sentido, até ele coloca que a Lua pode ser habitada, hoje nós sabemos que não tem ninguém habitando lá. E uma das coisas interessantes, né, então ele está colocando ali que ele não sentiu nada e que realmente ele acha que aquilo ele estava colocando só o que ele mesmo pensava na época. E o Wagner Gomes da Paixão nos traz que, numa das suas palestras, que isso também é bem interessante, foi perguntado ao Chico, por que o Galileu Galilei, no plano espiritual, podia ter trazido coisas mais interessantes na sua psicografia, não trouxe nada de diferente do que o Galileu colocou na sua época. Aí o Chico colocou que o Galileu Galilei estava reencarnado como Camille Flammarion. Então, Camille Flammarion, né, nessa psicografia, foi uma psicografia anímica, ou seja, foi animismo do Camille Flammarion, só relembrando o que ele mesmo pensava quando foi Galileu Galilei, por isso que é o pensamento da época de Galileu Galilei. Por isso que quando a gente coloca que o animismo é uma coisa natural, é uma coisa que todo médium, que aí o Camille Flammarion estava começando ali com 20 anos, começando a trabalhar como médium. Todo médium, quando começa, o seu processo, o seu desenvolvimento e aquilo que ele traz, tanto na psicofonia como na psicografia, é anímico. Normalmente é animismo, ele está ali tratando as cristalizações, as coisas que estão dentro dele, né, de vida passada, então, dele mesmo, animismo. Nós não estamos falando de mistificação. Nós não estamos falando que ele estava ali conscientemente sabendo que era ele. Não, ele estava achando que era o Galileu Galilei. E era, porque é ele mesmo e era o Galileu Galilei. Mas não o espírito Galileu Galilei ali trazendo coisas novas, mas as lembranças dele, Camille Flammarion, de quando ele foi Galileu Galilei, é o que está escrevendo. Por isso que a gente está vendo aqui, mesmo para 1862, quando foi escrito, já era obsoleto, quanto mais agora, né? Nós estamos em 2022. Então vamos continuar aqui, o item 2. O tempo, tal como o espaço, é uma palavra definida por si só. Faremos uma ideia mais justa dele, estabelecendo sua relação com o todo infinito. O tempo é a sucessão das coisas, é ligado à eternidade da mesma maneira que essas coisas são ligadas ao infinito. Suponhamos estar na origem de nosso mundo, naquela época primitiva, em que a Terra ainda não se balançava sob o divino impulso, numa palavra no começo da Gênese, né, no princípio, na origem. Então, o tempo ainda não saíra do misterioso berço da natureza, natureza aqui com N minúsculo, e ninguém pode dizer em que época de séculos estamos, pois o pêndulo dos séculos ainda não está em movimento. Nós vamos ver que esse capítulo é todo muito poético, ele é muito, assim, de uma forma muito, digamos assim, poética mesmo, são colocações muito bonitas. A gente vai ver que ela não se sustenta, essas colocações não se sustentam com os conhecimentos que temos hoje, mas não deixa de ser bonito e não deixa de ser poética. Porém, silêncio. A primeira hora de uma terra isolada soa no relógio da eternidade e o planeta se move no espaço desde então. Existe tarde e manhã. Vamos lembrar que na Gênese mosaica começa a tarde. O primeiro período é a tarde e depois a manhã do dia seguinte. Por isso que ele coloca aqui, existe tarde e manhã. Além da terra, a eternidade jaz impassível e imóvel, embora o tempo caminhe em outros mundos. Sobre a terra, o tempo a substitui e durante uma série determinada de gerações serão contados os anos, os séculos. Entretanto, transportemo-nos ao derradeiro dia do mundo,
a hora em que, curvada sob o peso de sua velhice, a terra se apagará do livro da vida, para ali não mais reaparecer. Aqui se detém a sucessão dos acontecimentos, os movimentos terrestres que mediam o tempo se interrompem e com eles termina o tempo. Vamos lembrar que aqui nessa Kardec, ele ainda está na teoria de Newton, né, onde o tempo, para Newton, o tempo era uma constante. E aí nós vamos ver que Einstein prova que o tempo não é constante, como Newton pensava, né, e começa a teoria do espaço-tempo. Né, e a teoria de energia, né, é igual a matéria multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. A famosa E é igual a mc ao quadrado. Esta simples exposição das coisas naturais que dão nascimento ao tempo e nutrem e o deixam estender-se, basta para mostrar que, considerado do ângulo em que devemos nos colocar para nossos estudos, o tempo é uma gota de água que cai da nuvem no mar, cuja queda é medida. Tantos mundos haja na vasta expansão, tantos tempos diversos haverão e incompatíveis. Fora dos mundos, unicamente a eternidade substitui essas sucessões efêmeras e tranquilamente preenche com sua luz imóvel a imensidão dos céus. Imensidade sem limites e eternidade sem restrições, tais são as duas grandes propriedades da natureza universal. À vista do observador que atravessa, sem jamais encontrar obstáculo, as distâncias incomensuráveis do espaço, e a do geólogo que remonta além dos limites das idades ou que desce às profundezas da eternidade, onde um dia se perderão, atuam em conjunto, cada um por seu lado, a fim de adquirir esta dupla noção do infinito. 2 pontos. Extensão e duração. Ora, conservando esta ordem de ideias, ser-nos-á fácil conceber que, não sendo o tempo senão a relação das coisas transitórias e, portanto, unicamente de coisas que se medem, assim, se tomarmos os séculos terrestres por unidade e os amontoarmos aos milhares e milhares para com eles formar um número colossal, esse número não representará jamais senão um ponto na eternidade. De modo semelhante, as milhares de léguas reunidas aos milhares de léguas não são senão um ponto na extensão. Assim, por exemplo, os séculos, sendo algo que se encontra fora da vida etérea da alma, poderíamos escrever um número tão extenso como o equador terrestre e supor de nós mesmos que seríamos tão velhos quanto tal número de séculos, sem que na realidade nossa alma contasse um dia a mais. Acrescentando a este número indefinível dos séculos uma série longa, como daqui ao Sol, de números semelhantes ou ainda mais considerável, imaginando que vivêssemos durante a prodigiosa sucessão de períodos seculares representados pela soma de tais números, quando chegássemos ao termo final, a acumulação incomparável de séculos que pesaria sobre nossas cabeças seria como se não houvesse, permaneceria sempre diante de nós toda a eternidade. O tempo não é senão uma medida relativa de sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de nenhuma medida do ponto de vista de sua duração, pois para ela não há espaço nem fim. Para ela não há começo nem fim. Para ela tudo é o presente. Se séculos e séculos são menos que um segundo em relação à eternidade, o que será então a duração da vida humana? Ele faz uma pergunta aqui. Vamos lembrar, né? Este livro são hipóteses, são reflexões do Kardec. Aqui são colocações, como a gente viu pelo Chico Xavier, anímicas do Camille Flammarion, mas não deixa de ser bonito e não deixa de ser muito poético. Embora ciência venha derrubar as coisas que estão sendo colocadas aqui, mas poeticamente é muito bonito. Vamos ver agora a matéria.
Vamos lembrar, né, que Demócrito, que foi o primeiro a trazer o conceito do átomo, né, na época, na Grécia, quando ele realizou esse conceito, algo que fosse indivisível, a menor partícula da matéria. Hoje nós já sabemos que é divisível, né, nós já conhecemos uma fração, né, que é o quark. Talvez mais para frente ainda fracione mais ainda vá se descobrir frações ainda menores. Então nós temos a ciência aí para nos mostrarmos como as coisas acontecem, quais são as leis da natureza, com N maiúsculo, né? As leis de Deus. Vamos lá. Ao primeiro contato, nada parece tão profundamente variado e tão essencialmente distinto como as diversas substâncias que compõem o mundo. Entre os objetos que a arte ou a natureza fazem, natureza com N maiúsculo, né? Natureza das leis de Deus, fazem diariamente passar sob nossas vistas, haverá dois que acusem uma identidade perfeita ou somente uma paridade de composição? Há duas coisas que são exatamente iguais? Que de semelhança do ponto de vista da solidez, da compreensibilidade, do peso e das múltiplas propriedades dos corpos entre os gases atmosféricos e o filete de ouro, entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral que forma a estrutura óssea do globo. Que diversidade entre o tecido químico das variadas plantas que enfeitam o reino vegetal e a dos representantes não menos numerosos da animalidade sobre a terra. Entretanto, podemos considerar como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, seja do ponto de vista de sua constituição íntima, seja sob a relação de sua ação recíproca, não são de fato, senão modos diversos nos quais ela se transformou sob a direção das forças inumeráveis que a governam. A química, cujos progressos foram tão rápidos durante meu tempo, e aqui é Galilei falando, né, no tempo dele, durante o qual mesmo seus adeptos a relegavam ainda ao domínio secreto da magia, esta nova ciência, que a justo título se pode considerar como filha do século observador, né, que ele está falando aqui da química, e como baseada unicamente sobre o método experimental muito mais solidamente que suas irmãs mais velhas. A química, dizia, fez tábua rasa dos 4 elementos primitivos que os antigos haviam concordado reconhecer na natureza, com N maiúsculo. Ela, né, a química, mostrou que o elemento terrestre não é senão a combinação de substâncias diversas, variadas ao infinito, que o ar e a água são igualmente decomponíveis e são o produto de um certo número de equivalentes gasosos, que o fogo, longe de ser um elemento principal, não é senão um estado da matéria, resultante do movimento universal ao qual a matéria está submetida e de uma combustão sensível ou latente. Em compensação, ela faz surgir um número considerável de princípios até então desconhecidos, os quais, mediante suas combinações determinadas, lhe parecem formar as diversas substâncias, os diversos corpos que ela tem estudado e que agem simultaneamente, segundo certas leis e em certas proporções, nos trabalhos realizados no grande laboratório da natureza. Está falando da química, né? Esses princípios, ela, a química, o denominou corpos simples, indicando, por tal denominação, que os considera como primitivos e indecomponíveis, e que nenhuma operação até a atualidade poderia reduzi-los a partes relativamente mais simples que ele mesmo. E aqui a atualidade, vamos lembrar que é Galilei falando no seu tempo, e tem uma nota aqui do Kardec que também fala do seu tempo, né? Século XIX. Kardec coloca:
Os principais corpos simples são, entre os corpos não metálicos, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, perdão, o cloro, o carbono, o fósforo, o enxofre, o iodo. Perdão. Entre os corpos metálicos, o ouro, a prata, a platina, o mercúrio, o chumbo, o estanho, o zinco, o ferro, o cobre, o arsênico, o sódio, o potássio, o cálcio, o alumínio, etc. Porém, no mesmo lugar em que se detém as apreciações do homem, mesmo ajudado por seus sentidos artificiais, os mais impressionáveis, a obra da natureza, com N maiúsculo, continua onde o vulgo, onde o ser comum, né, transforma a aparência pela realidade. Perdão. Onde o prático suspende o véu e começa a distinguir o começo das coisas, né? Aquele que estuda, né? Aquele que pratica, que estuda a química. À vista daquele que pode discernir, o modo de ação da natureza, aqui natureza com N minúsculo, né? A natureza que nos envolve, não vê nos materiais constitutivos do mundo, senão a matéria cósmica, primitiva, simples e una, diversificada em certas regiões na época do seu nascimento, repartida em corpos solidários durante sua vida, materiais desmembrados um dia no receptáculo da imensidade mediante sua decomposição. Há questões como essas, as quais nós mesmos, espíritos amorosos da ciência, né? Galileu Galilei falando, e aqui ele coloca espíritos com E maiúsculos, né? Então ele está falando da comunidade espiritual no plano espiritual. Então há questões como essas, as quais nós mesmos, espíritos amorosos da ciência, não poderíamos aprofundar e sobre as quais não poderíamos emitir senão opiniões pessoais mais ou menos conjecturáveis sobre tais questões. Ou me calei, ou me calarei, ou justificarei minha maneira de encará-las, porém esta não pertence ao tal número. Aqueles, pois, que seriam tentados ao não ver em minhas palavras senão uma teoria arriscada, direi, reuni, vós, se possível num olhar investigador, a multiplicidade das operações da natureza, com N maiúsculo, e reconhecereis que, se não admitirmos a unidade da matéria, é impossível explicar, já não direi unicamente os sóis e as esferas, mas sem ir mais longe a germinação de um grão sobre a terra ou a produção de um inseto. Hoje a gente já tem, né, concepções, colocações muito diferentes. Aqueles que querem se aprofundar, né, procurem dar uma olhada, ou procurem professores de física, né, aulas de física, que vão ter aí explicações e colocações da ciência atual. Não é a área que eu estudei, então não sou eu que posso falar sobre física, né? Eu posso falar dentro daquilo que eu lembro, né, do tempo de escola. Se observarmos uma tal diversidade na matéria, é porque as forças que têm presidido as suas transformações, as condições nas quais elas são produzidas, sendo ilimitadas em número, não poderiam deixar de ser ilimitadas as próprias combinações variadas da matéria. Que no caso também, né, dentro de algumas coisas, né, um professor de química. Daí decorre que, quer as substâncias que consideremos pertençam aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos imponderáveis, ou que elas se achem revestidas dos caracteres e das propriedades ordinárias da matéria, não há, em todo o universo, senão uma substância primitiva. O cosmos ou matéria cósmicas dos
uranógrafos, né? Dos astrônomos. E aí nós vamos ver as leis e as forças. Se um desses seres desconhecidos que consomem sua existência efêmera no fundo das regiões tenebrosas do oceano, se um desses poligástricos, né, que são ruminantes, uma das nereidas, que é um verme marinho, miseráveis animálculos que não conhecem da natureza, né, da natureza com N maiúsculo, outra coisa senão os peixes ictiófagos, né, os peixes que comem outros peixes, e as florestas submarinas, recebesse de um só golpe o dom da inteligência, a faculdade de estudar seu mundo, de estabelecer, sob suas apreciações, um raciocínio conjectural que abrangesse a universalidade das coisas, que ideia formaria da natureza vivente que se desenvolve em seu meio ambiente e do mundo terrestre que não pertence ao campo de suas observações? Enquanto isso, se por um efeito maravilhoso de seu novo poder, este mesmo ser conseguisse elevar-se acima de suas trevas eternas, à superfície do mar, não longe das bordas opulentas de uma ilha coberta de esplêndida vegetação, com solo fértil, onde houvesse um benéfico calor, que opinião teria a respeito de suas teorias antecipadamente formuladas a respeito de uma criação universal? Teoria que seria logo eclipsada por uma apreciação mais extensa, embora também relativamente incompleta, tal como a primeira? Tal é, ó homens, a imagem de vossa ciência, que no seu todo ainda é especulativa. Galileu falando da ciência que é, na realidade, ainda especulativa. E aí nós vamos ver aqui uma nota do Kardec, lembrando do século XIX, né, que também são hipóteses, também é especulativo. Hoje a ciência cai por terra a maioria das coisas que estão colocadas aqui, né? Eu não vou cansar de repetir. Tal é a situação aqui a nota do Kardec, né? Nota de rodapé. Tal é a situação dos negativistas do mundo dos espíritos. Logo que se abrem os seus olhos os horizontes deste mundo, depois de se haverem despojados de seus veículos materiais. Então vou repetir aqui porque eu li errado. Tal é a situação dos negativistas do mundo dos espíritos, né? Do mundo espiritual. Logo que se abrem a seus olhos os horizontes deste mundo, depois de se haverem despojado de seus veículos materiais. Compreendem então o vácuo das teorias pelas quais pretendiam tudo explicar, unicamente pela matéria. Entretanto, esses horizontes ainda têm para eles mistérios que não se revelam senão sucessivamente, à medida que se elevam pela purificação. Porém, desde seus primeiros passos neste mundo novo, né, no mundo espiritual, são forçados a reconhecer sua cegueira e quanto estavam longe da verdade. Uma das coisas mais importantes que nós temos que ter conosco na obra do Kardec, dentro dos seus estudos, tudo aquilo que ele traz para nós, é que o espírito detém o conhecimento dentro da sua capacidade, né, dentro da sua compreensão, que ele leva com ele. Embora no plano espiritual ele esteja de uma forma mais expandida, né, uma expansão da alma, ele tenha compreensões maiores, ele tem uma amplidão de visualização, ele tem uma visão maior das coisas, ele mantém o conhecimento que ele tinha quando ele estava encarnado. Então ele só perde a roupa, ele não muda. Então quando a gente ouve uma colocação ou uma ideia de um espírito, a gente tem que dar para essa colocação e essa ideia o mesmo valor que nós daríamos para esse espírito quando ele estava encarnado. Não é porque ele está desencarnado que ele detém uma sabedoria que ele não tinha antes. E isso é muito importante a gente entender, que tem pessoas, infelizmente, né, com ideias lúdicas de Papai Noel, fada do dente, né, fada madrinha,
que ele acha, não é um espírito que está falando, então ele sabe mais, ele tem a compreensão de tudo, não. É o espírito que está falando, ele está despojado das vestes carnais, mas ele está no patamar que ele tinha, quando ele desencarnou, ou ele pode estar até um patamar um pouquinho melhor dentro do estudo que ele está fazendo no plano espiritual, mas isso tem limites, isso tem, né, restrições dentro da sua capacidade de compreensão. Então, se ele tiver verdadeiramente conhecimento, como Sócrates, ele vai dizer, só sei que nada sei. Dentro do que eu aprendi até agora, eu vou colocar isso, mas amanhã eu posso mudar de ideia. Isso é um espírito ou um encarnado que tem verdadeira compreensão de que nós aprendemos com o tempo e o que eu penso hoje não pensarei mais amanhã, porque amanhã eu terei aprendido, portanto saberei mais do que hoje. Qualquer um que coloque as suas ideias como certas, como isto é a verdade, encarnado ou desencarnado, prova que é um espírito encarnado ou desencarnado que não sabe nada, que tem muita prepotência e orgulho e vaidade. Uma vez que venho tratar aqui da questão das leis e das forças que regem o universo, eu não sou senão um ser relativamente ignorante frente à ciência verdadeira, e nisso somos idênticos, né? Encarnados e desencarnados, ignorantes frente à ciência verdadeira. Apesar da aparência de superioridade que me dá sobre meus irmãos da Terra, a possibilidade de estudar as questões naturais que lhes são interditas em vossa posição. Minha finalidade é apenas a de vos expor a noção geral das leis universais, sem explicar em pormenores o modo de ação e natureza das forças especiais que dela dependem. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter. O éter é uma ideia que vem lá desde os gregos antigos e que estava, né, na ideia de Galileu Galilei e que ainda estava também na ideia ali do século XIX, do grupo científico da parte de estudo de ciência do século XIX, a que o Kardec pertence. Então há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geratriz do mundo e dos seres. As forças que presidiram as metamorfoses da matéria são inerentes ao éter. Trata-se de leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas formas múltiplas, indefinidamente variadas, segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os ambientes, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Vamos lembrar que na época de Kardec estava começando a se estudar a eletricidade. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob os nomes de som, calor, luz, etc. Em outros mundos, tal efeitos se apresentam sobre outros aspectos, oferecem características desses mundos e na imensa extensão dos céus, forças em número indefinido são desenvolvidas numa escala inimaginável, da qual somos tão pouco capazes de avaliar a grandeza como o crustáceo no fundo do oceano, tão pouco é de abarcar a universalidade dos fenômenos terrestres. Ele estava dando a exemplo ali, né, de um ser, né, infinitamente pequeno no fundo do oceano, qual é a sua capacidade, se ele tivesse a capacidade de pensar, qual seria a sua capacidade de analisar alguma coisa. É o que ele está dizendo aqui, que o que ele pode colocar é o mesmo o que um crustáceo no fundo do oceano tem capacidade de entender, ou seja, a conhecimento de que não sabe nada. E que o Kardec aqui
faz uma nota, né? Eu estou lendo aqui a nota do Kardec, mas a gente sempre ressalta que ainda é o pensamento do século, né, do século XIX. Vamos lá, a nota do Kardec. Nós nos reportamos sempre ao que conhecemos e não compreendemos, aquilo que escapa à percepção de nossos sentidos, assim como o cego não pode compreender os efeitos da luz e a utilidade dos sonhos. Portanto, pode suceder que em outros ambientes o fluido cósmico apresente outras propriedades, combinações das quais não temos nenhuma ideia, efeitos apropriados à necessidade que nos são desconhecidas, dando lugar a percepções novas ou a outros modos de percepção. Por exemplo, não compreendemos que seja possível ver sem os olhos do corpo e sem a luz. Mas quem nos garante que não existam outros agentes além da luz, aos quais alguns organismos adequados sejam correspondentes? A visão sonambúlica, que não é impedida pela distância nem por obstáculos materiais, nos oferece um exemplo. Suponhamos que num mundo qualquer os seres sejam normalmente aquilo que nossos sonâmbulos são excepcionalmente. Não terão necessidade de nossa luz, nem de nossos olhos, e portanto serão aquilo que nós não poderemos ver. Sucede o mesmo com outras sensações. As condições de vitalidade e de perceptibilidade, as sensações e a necessidade variam conforme o meio ambiente. Nós vamos ver, né, como os espíritos colocam no Livro dos Espíritos, que os olhos físicos, eles fazem parte da ilusão do mundo, né? Eles nos iludem. Nós sabemos que quando nós estamos em desdobramento, o perispírito enxerga pelo corpo todo, ouve pelo corpo todo, então tem uma sensibilidade maior para ver, para ouvir e para sentir, e não necessita da luz física, né? Não necessita da luz que os olhos, né, do corpo físico, esse sentido que é o olho no corpo físico, precisa. Ora, da mesma forma que não há senão uma só substância simples, primitiva, da mesma forma, todas essas forças dependem de uma lei universal diversificada em seus efeitos e que, através de decretos eternos, foi soberanamente imposta a criação para nela constituir a harmonia e a estabilidade. A natureza jamais se opôs a si mesma. Aqui natureza não é minúsculo. O brasão do universo tem apenas uma divisa, 2 pontos. Unidade dividido por variedade. Ao rever a escala dos mundos, encontra-se a unidade de harmonia e de criação, ao mesmo tempo que se encontra uma variedade infinita neste imenso canteiro de estrelas, percorrendo os graus da vida, desde o último dos seres até Deus. Faz-se reconhecer a grande lei da continuidade. Considerando as forças em si próprias, pode-se formar uma série cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Vós não saberíeis apreciar esta lei em toda a sua extensão, pois as forças que a representam no campo de vossas observações são restritas e limitadas. Entretanto, a gravitação e a eletricidade podem ser consideradas como uma grande apreciação da lei primordial que rege os céus por meio destas manifestações. Todas essas forças são eternas. Nós explicaremos essa palavra e universais tal como é a criação. Sendo inerentes ao fluido cósmico, elas agem necessariamente em tudo e em toda parte, modificando sua ação pela sua simultaneidade ou sucessão. Predominando aqui, atenuando-se ali, possantes e ativas em certos pontos, latentes, né, ocultas, né, adormecidas ou secretas em outros,
mas, finalmente, preparando, dirigindo, conservando e destruindo os mundos em seus diversos períodos de vida, governando os trabalhos maravilhosos da natureza em qualquer lugar que eles atuem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação. Vamos ver aqui a primeira criação. Depois de haver considerado o universo sob os pontos de vista gerais de sua composição, de suas leis e de suas propriedades, podemos focalizar os nossos estudos sobre o modo de formação que trouxe à luz os mundos e os seres. Desceremos em seguida a criação da Terra em particular e a seu estado atual na universalidade das coisas, e daí tomando este globo por ponto de partida e por unidade relativa, prosseguiremos os nossos estudos planetários e siderais. Se houvermos compreendido bem a relação, ou antes, a oposição da eternidade com o tempo, se nos houvermos familiarizado com esta ideia de que o tempo nada mais é senão uma medida relativa de sucessão das coisas transitórias, ao passo que a eternidade é essencialmente única, imóvel e permanente, e que ela, a eternidade, não é suscetível de nenhuma medida do ponto de vista de sua duração, compreenderemos que, para ela, não há começo nem fim. Por outro lado, se concebermos uma ideia justa, embora necessariamente bem fraca, da infinitude do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo haja sempre existido e exista sempre. Do momento em que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram. Antes que os tempos nascessem, a eternidade incomensurável recebeu o Verbo divino e fundou o espaço eterno como ele. Deus, existindo por sua natureza de toda eternidade, criou de toda eternidade, e isso não podia ser de outro modo, pois em qualquer época longínqua a que recuemos em imaginação os limites supostos da criação, sempre haverá, além desse limite, uma eternidade. Considerai bem este pensamento. Uma eternidade durante a qual as divinas hipóteses, as volitações infinitas, teriam estado amortalhadas numa muda letargia inativa e infecunda. Uma eternidade de morte aparente para o Pai Eterno, que dá a vida aos seres de mutismo indiferente para o Verbo, o Verbo aqui com V maiúsculo, a criação, que os governa, de esterilidade fria e egoísta, para o Espírito com E maiúsculo, de amor e de vivificação. Compreendamos melhor a grandeza da ação divina e sua perpetuidade sobre a mão do Ser Absoluto. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do sol dá instantaneamente nascimento a ondas de luz que vão se espalhando em todas as direções pela extensão. Do mesmo modo, o universo, nascido do eterno, com E maiúsculo, nascido de Deus, remonta aos espíritos inimagináveis do infinito de duração, ao Fiat Lux, a ideia que perpetuava ali pelo século XIX do faça-se a luz, da ideia muito presa à palavra e não à metáfora do Gênese mosaico, do Fiat Lux. Então, remonta aos períodos inimagináveis do infinito de duração, ao Fiat Lux do começo de todas as coisas. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. Suas aparições sucessivas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. Que mortal saberia narrar
as magnificências desconhecidas e soberanamente veladas sobre a noite das idades, que se desenvolveram em tais tempos antigos, nos quais não existia nenhuma das maravilhas do universo atual. Época primitiva em que a voz do Senhor se tinha feito ouvir, e subitamente se encontraram no seio dos vácuos infinitos os materiais que no futuro deveriam se agrupar simetricamente e por si mesmos para formar o templo da natureza, com N maiúsculo, né? Natureza, as leis de Deus. Quando a esta voz misteriosa que cada criatura venera e acarinha como se fosse a de sua mãe, notas harmoniosamente variadas se produziram para vibrar juntas e modular o concerto dos vastos céus, né? O concerto musical nos vastos céus. Como eu falei antes, essa colocação neste capítulo é uma colocação muito poética. O mundo em seu berço não foi estabelecido na virilidade e na plenitude da vida. Não, o poder criador não se contradiz jamais e, como todas as coisas, o universo nasceu menino. Revestida pelas leis mencionadas acima e do impulso inicial inerente à sua própria formação, a matéria cósmica primitiva deu sucessivamente nascimento a turbilhões e aglomerações desse fluido difuso, a aglomerados de matéria nebulosa que se dividiram a si mesmos e se modificaram no infinito para produzir as regiões incomensuráveis da extensão, diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Hoje, com a teoria do Big Bang e com as colocações do Einstein, nós sabemos que essa criação se expande até hoje, né? A teoria do Big Bang é que as coisas, né? A gente não pode dizer que explodiram, né? Porque explodir, a gente está aí tendo uma ideia de destruição, mas elas, de uma certa forma, começaram a se expandir e estão se expandindo até hoje, né? A ideia que nós temos, né, hoje, que o Kardec já coloca no seu tempo esse entendimento do que o brilho que nós vemos, a imagem que nós vemos hoje de uma estrela, ela leva anos para chegar até nós. Então, o calor e o brilho do Sol que eu estou vendo agora leva 8 minutos, né, entre ele sair do Sol e chegar até nós. Essas ideias já existiam, né, no século XIX. Hoje nós temos isso provado. Quando Einstein colocou a teoria da relatividade, que energia era igual a matéria versus a velocidade da luz ao quadrado, muito se colocou ali, muitos tiveram, né, uma dúvida, mas hoje nós já sabemos que essa teoria está comprovada através, infelizmente, das bombas atômicas, né, que caíram sobre Hiroshima e Nagasaki. Em razão das forças que predominam sobre um ou sobre o outro, e segundo as circunstâncias ulteriores, né, que vêm depois, que presidiram a seus desenvolvimento, esses centros primitivos que presidiram a seus desenvolvimentos, perdão, eu acho que eu pulei, né? Eu acho que eu pulei um parágrafo. O mundo em seu berço não foi estabelecido na virilidade e na plenitude da vida. Não, o poder criador não se contradiz jamais, e como todas as coisas, o universo nasceu menino. Não pulei não, eu já tinha lido. Vamos lá. Em razão das forças que predominaram sobre um ou sobre outro, e segundo circunstâncias ulteriores, né, que vem depois, que presidiram a seus desenvolvimentos, esses centros primitivos tornaram-se os focos de uma vida especial. Uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios,
e forças atuantes começaram desde logo sua vida sideral particular. Outros, ocupantes de uma extensão ilimitada, não cresceram senão com extrema lentidão ou dividiram-se novamente em outros centros secundários. Se nos reportarmos a alguns milhões de séculos somente, além da época atual, nossa Terra ainda não existia. Nosso sistema solar mesmo ainda não começara as evoluções da vida planetária. E ainda assim, já esplêndidos sóis iluminavam o éter. Perdão. Já planetas habitados davam vida e existência a uma multidão de seres que nos precederam na carreira humana. As produções opulentas de uma natureza desconhecida e os fenômenos maravilhosos do céu desenvolviam sob outros olhares os quadros da imensa criação. Que digo eu? Aqui não é uma pergunta, é uma exclamação. Que digo eu? Tais esplendores não existem mais, os quais outrora fizeram palpitar o coração de outros mortais sobre o pensamento do infinito poder. E nós, pobres serezinhos que existimos depois de uma eternidade de vida, nós nos cremos contemporâneos da criação. Ainda uma vez compreendamos melhor a natureza. Saibamos que a eternidade está atrás de nós, assim como adiante que o espaço é o teatro de uma sucessão e de que uma simultaneidade inimaginável de criações. As nebulosas que mal distinguimos nas longínquas regiões dos séculos são aglomerações de sóis em vias de formação. Outras são vias lácteas de mundos habitados. Outras, enfim, a sede de catástrofes ou de aparecimento. Saibamos que, mesmo estando colocados no meio de uma infinidade de mundos, ao mesmo tempo estamos no meio de uma dupla infinidade de durações anteriores e ulteriores, que vem depois. Que a criação universal não é limitada a nós e que não podemos aplicar essa palavra à formação isolada de nosso pequeno globo. Vamos lembrar que na época de Galileu Galilei, ele criou aquele telescópio, ele via algumas coisas, ele já tinha capacidade de ver. Na época de Kardec, nós já tínhamos dois telescópios. O Herschel, que começou em 1795, que tinha 2 metros de diâmetro, a lente dele, e que já começou a ver e ter uma visão maior. E na época do Kardec, mesmo o mais novo, era o Leviatã. Hoje, os telescópios que nós temos, a gente vê um número imenso de telescópios que tem naquela estação no deserto do Chile e outros telescópios. Nós temos o Hubble, que está no espaço, nos trazendo fotografias maravilhosas, o James Webb. Então, por aí vai, Tudo que nós estamos vendo aqui nesse capítulo, são ideias, como eu falei, ideias de época e colocações muito poéticas. Vamos lá. A criação universal. Depois de havermos remontado tanto quanto está ao alcance de nossas forças em direção à fonte escondida da qual emanam os mundos como se fossem as gotas de água em um rio, consideremos a marcha das criações sucessivas e de seus desenvolvimentos seriados. A matéria cósmica primitiva encerrava os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que desdobram suas magnificências perante a eternidade. Ela é a mãe fecunda e primordial de todas as coisas e, o que é mais, a geratriz eterna. Ela, a matéria cósmica, não desapareceu, essa substância de onde provém as esferas siderais. Não está morto este poder,
pois incessantemente ainda dá à luz novas criações e recebe os princípios reconstituídos dos mundos que se apagam do livro eterno. A massa etérea mais ou menos rarefeita que permeia os espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, ricas em aglomerados de estrelas, mais ou menos condensado nos lugares em que ainda não brilha o céu sideral, mais ou menos modificado por diversas combinações segundo as localidades da extensão, não é outra coisa senão a substância primitiva na qual residem as forças universais, de onde a natureza, com N maiúsculo, tem tirado todas as coisas. E aqui nós vamos ver uma nota do Kardec. Se formulasse a pergunta, qual é o princípio dessas forças e como pode ele estar na substância mesma que o produziu, responderíamos que a mecânica nos oferece numerosos exemplos. A elasticidade que faz deter uma mola não está na própria mola e não depende do modo de agregação das moléculas. O corpo que obedece à força centrífuga recebe seu impulso do movimento primitivo que lhe foi transmitido. Também colocações, que o Kardec está fazendo aqui, mas não podemos esquecer as ideias e o conhecimento científico do século XIX. Este fluido penetra nos corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital que dá nascimento à vida dos seres e a perpétua sobre cada ele botou aqui um acento, não é, a perpétua, mas a gente usa e a perpetua, sobre cada globo segundo sua condição, a princípio no estado latente que dormita, ali onde a voz de um ser não o chama. Cada criatura mineral, vegetal, animal ou de outra espécie, pois há outros reinos naturais dos quais nem mesmo suspeitamos a existência. Por virtude desse princípio vital universal, sabe adequar as condições de sua existência e de sua duração. As moléculas do mineral têm certa soma dessa vida, assim como a semente e o embrião, e agrupam-se conforme os organismos em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Muito importa que nos compenetremos desta noção, que a matéria cósmica primitiva era revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, mas ainda do princípio vital universal, que forma gerações espontâneas sobre cada mundo à medida que se manifestam as condições da existência sucessiva dos seres, quando soa a hora da aparição dos filhos da vida durante o período criador. Perdão. Assim se efetua a criação universal. Portanto, é verdadeiro dizer que, sendo as operações da natureza, com N maiúsculo, a expressão da vontade divina, Deus sempre tem criado, cria sem cessar e criará sempre. A gente vê isso também no Livro dos Espíritos. Porém, até aqui, temos deixado em silêncio o mundo espiritual, o qual ele também faz parte da criação e realiza seus destinos segundo as augustas prescrições do Senhor. Não posso dar senão uma informação bem restrita sobre o modo de criação dos espíritos, com E maiúsculo, devido à minha própria ignorância. Vamos lembrar que é Galilei falando, E devo calar-me ainda sobre certas questões, embora já me haja sido permitido aprofundá-las. Aos que estejam religiosamente desejosos de conhecer e que sejam humildes diante de Deus, direi:
rogando-lhes, todavia, que não baseiem nenhum sistema sobre as minhas palavras, né? Elas estão dentro daquilo que ele conhecia, né? E nós sabemos que ele conhecia na sua época, né? Porque é uma colocação anímica aqui do Camille Flammarion, mas sabemos também que é dentro do que o Camille Flammarion coloca ali, ele com 20 anos, no século XIX, e que a ciência hoje já sabe muito mais, mas a gente vê aqui de uma forma, uma análise poética, né, colocada aqui no livro. O espírito só chega a receber a iluminação divina, que lhe dá ao mesmo tempo o livre-arbítrio e a consciência, a noção dos seus altos destinos, após haver passado pela série divinamente fatal de seus inferiores, entre as quais se elabora lentamente a obra da sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sua fronte seu augusto sinal que o Espírito com E maiúsculo toma lugar entre as humanidades. Ele está falando aqui das reencarnações, né? E a gente vai ver no livro dos Espíritos todo esse processo reencarnatório de aprendizado mineral, vegetal, animal e hominal. Ainda uma vez vos digo, não edifiquei sobre minhas palavras vossos raciocínios, tão tristemente célebres na história da metafísica. Preferirei 1000 vezes calar-me a respeito de questões tão elevadas, tão acima de nossas meditações ordinárias, de preferência a vos arriscardes a desnaturar o sentido de minha informação e a vos afundar na minha culpa, nos dédalos, né, nos labirintos inextricáveis, né, caóticos do deísmo, né, ou do fatalismo. Né, o deísmo é digamos assim, uma seita, né, que é uma parte da filosofia também, que afirma a existência de Deus, né, e do fatalismo, né, que acredita no nada, né, que as coisas acontecem por acontecer. Né, nós vamos aí o deísmo, que as coisas só são constantes, né, através da razão, né, e respeitando as religiões. Vamos lá. Os sóis e os planetas. Lembrando que é Galileu Galilei no pensamento de sua época. Kardec, pensamento do século XIX. Ora, sucedeu que num ponto do universo perdido por entre miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sob a forma de uma imensa nebulosa. Essa nebulosa estava animada pelas leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, e principalmente pela força molecular da atração, ela tomou a forma de um esferoide, a única que pôde de início revestir uma massa de matéria isolada no espaço. O movimento circular produzido pela gravitação rigorosamente igual de todas as zonas moleculares em direção ao centro modificou bem depressa a esfera primitiva para a conduzir de movimento em movimento em direção à forma lenticular. Falamos do conjunto da nebulosa. Novas forças surgiram em seguida a este movimento de rotação, a força centrípeta e a força centrífuga, a primeira tendente a reunir todas as partículas no centro, que é a centrípeta, né? E a segunda, que é a centrífuga, tendente a afastá-las. Ora, com o movimento em aceleração, à medida que a nebulosa se condensava e com seu raio aumentando à medida que ela se aproximava da forma lenticular, a força centrífuga, incessantemente desenvolvida pelas duas causas, predominou logo sobre a atração central. Da mesma forma que o movimento muito rápido da funda arrebenta sua corda e arremessa longe o projeto, né? A funda é aquele brinquedo de criança, né? Estilingue, né?
Então, da mesma forma que o movimento muito rápido da funda arrebenta sua corda e arremessa longe o projétil, assim a predominância da força centrífuga destacou o círculo equatorial da nebulosa e desse anel formou nova massa isolada da primeira, porém nem por isso menos submetida a seu influxo. Essa massa conservou seu movimento equatorial, o qual modificado tornou-se um movimento de translação em redor do astro solar. Além disso, seu novo estado lhe dá um movimento de rotação em redor do seu próprio centro. A nebulosa geratriz que deu nascimento a este novo mundo se condensou e retomou a forma esférica, mas o calor primitivo, desenvolvido por seus diversos movimentos, não se enfraquece senão com extrema lentidão, e o fenômeno que acabamos de descrever se reproduzirá frequentemente e durante um longo período, até que essa nebulosa seja bastante densa, bastante sólida, para opor uma resistência eficaz às modificações, de forma que lhe imprime sucessivamente seu movimento de rotação. Ela não terá, pois, dado nascimento a um só astro, mas a centenas de mundos destacados do foco central, deles saídos pelo modo de formação acima mencionado. Ora, cada um desses globos revestidos como um mundo primitivo de forças naturais que presidem a criação dos universos, gerará sucessivamente novos mundos que de agora em diante gravitarão em redor dele, como ele em conjunto faz com seus irmãos em redor do foco de sua existência e de sua vida. Cada um desses mundos será um sol, centro de um turbilhão de planetas sucessivamente destacados de seu equador. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, embora dependente de seu astro gerador. Assim se formaram os planetas com massas de matéria condensada, embora ainda não solidificada, destacadas na massa central mediante a ação da força centrífuga e em virtude da lei do movimento, tomando a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, segundo o grau de fluidez que conservaram. Um desses planetas foi a Terra, o qual, antes que se esfriasse e fosse revestido de uma crosta sólida, deu nascimento à Lua, pelo modo de formação sideral ao qual ela deve sua própria existência. A Terra, desde agora inscrita no livro da vida, berço de criaturas cuja fraqueza é protegida sob as asas da providência, corda nova na harpa do infinito, que deve vibrar em seu lugar no concerto universal dos mundos. Então nós vamos lembrar que isto aqui foram colocações feitas pelo Galileu Galilei, através do médium Camille Flammarion. Vamos lembrar que o próprio Camille Flammarion, em 1906, reconhece que isso era uma coisa que era do pensamento dele, as ideias que ele tinha naquela época. Vamos lembrar o Chico, que coloca, que o Camille Flammarion é a reencarnação do Galileu Galilei, portanto, uma psicografia anímica, ali animismo do médium, mas não deixam de ser lindas, não deixam de ser poéticas, a colocação do Galileu Galilei na sua época. Vamos lembrar que na época do Kardec não se tinha as ideias do Einstein, não se tinha as ideias do espaço-tempo, o conhecimento de energia. Na época do Kardec, a energia era só o vigor, a força física, não se tinha energia como nós temos hoje, Energia é matéria multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, que foi ratificada e provada através da bomba atômica. Então, a ciência hoje nos traz muito mais conhecimento, nos traz muito mais abertura, mas a gente está lendo esse capítulo 6 aqui do livro A Gênese do Kardec, de uma forma muito bonita, uma forma poética, as ideias do Galileu Galilei. Vamos dar uma parada por aqui
e nós vamos continuar estudando este capítulo através do item 24. Nós estamos parando aqui no item 23 do capítulo e começamos o item 24 no nosso próximo estudo com os satélites. Até lá!